Alô! Tô aqui em mais um vídeo nessa série de fomentos que a UBC tá fazendo em prol da nossa indústria da música. E hoje quem tá comigo aqui é o Peter Strauss. Irmão, muito obrigado. Obrigado a você por me Você que também trabalha na UBC. Sim. E hoje a gente vai falar sobre dados, sobre como que é feito esse recolhimento e essa distribuição, que é um assunto que pouca gente entende de fato, né? Verdade. Me conta um pouco o que você faz dentro da UBC. Tá, eu sou... O título é meio longo, mas é Gerente de Relações Internacionais, Vou rodar amplo, Distribuição e Licenciamento. Então, basicamente, eu tomo conta da relação da UBC com sociedades congêneres internacionais, né? Na maioria dos países do mundo existe uma sociedade. Já me explique esse termo que muita gente não sabe. Congêneres? Exatamente. Do mesmo tipo, né, de associação, né? São associações de defesa dos direitos dos autores, né? Normalmente um país, fora do Brasil, a gente tem muito um cenário onde existe uma associação que toma conta dos direitos do compositor, né, da composição musical, e uma segunda sociedade que toma conta dos direitos dos intérpretes, dos artistas, dos músicos, né. No Brasil é um cenário bem diferente, porque a gente tem diversas associações, são 7, né, no Brasil, e a gente faz uma gestão conjunta dessas duas categorias de direito, vamos dizer assim, né, do autor e do artista. Então eu cuido muito do nosso relacionamento com essas associações. Por que precisa existir esse relacionamento? Porque a música brasileira toca no exterior e a música estrangeira toca no Brasil. Então tem dinheiro de autores que tem que ir, né, ir do Brasil para fora e no caminho inverso também. Então o meu departamento ele centraliza os processos envolvidos nesses dois caminhos, né? Todo o dinheiro de associações estrangeiras que a UBC representa no Brasil, vai passar por ali e a gente também vai receber de todos os países do mundo para fazer a distribuição aqui no Brasil. E como que funciona isso? É através de convênios? Sim, nós temos contratos, né, muito antigos, a maioria deles, inclusive, com praticamente todas as sociedades do mundo. Normalmente a natureza desses contratos costuma ser bilateral, né, porque cada sociedade em seu território ali representa o repertório da outra também. No caso do Brasil é um pouco diferente, porque uma sociedade estrangeira precisa necessariamente eleger uma associação brasileira das 7 para representar o seu repertório no Brasil. Então acho que a UBC é muito privilegiada nesse sentido, porque ela representa praticamente 98% do repertório estrangeiro. Quase todas as sociedades europeias, as sociedades americanas, sociedades da Ásia, né, da África. Então, assim, grande parte do repertório internacional passa pela UBC, né? Então é uma responsabilidade imensa, óbvio, porque você tem que lembrar que uma sociedade, por exemplo, num país europeu, ela só tem uma opção, né, para uma sociedade daquele país representar o repertório dela, não tem outro jeito. No Brasil, ela não tem porquê, né? Ela pode escolher uma das outras 6. Então, isso adiciona ao nosso trabalho de representação desse repertório uma responsabilidade muito grande, né? Porque a gente sabe que a gente não pode dar aquilo como garantido, né? A gente tem que prezar por um serviço excelente para manter essa sociedade trabalhando com a UBC. E acho que a gente tem tido sucesso nisso, porque a maioria desses contratos tem mais de 30, 40 anos, até em alguns casos. Acho que o nosso primeiro contrato foi com a sociedade americana ASCAP, né? E esse contrato, se eu não me engano, é lá dos anos 40. Então, são relações muito antigas e muito sólidas. E a gente tem uma responsabilidade de preservá-las muito bem, né? Então, na verdade, se por um acaso um artista UBC que estoura nos Estados Unidos, tipo um João Gilberto, um Tom Jobim, um Seu Jorge, é vocês que vão receber através da sociedade lá. Exato. Então existe todo um sistema, né, que permite que todo mundo saiba quem é de quem, e então eles sabem que autores da UBC, né, eles pagam pra gente. A gente recebe dinheiro com muita frequência, na verdade, o tempo todo. Apesar da maioria da sociedade fazerem distribuições para fora dos seus territórios trimestralmente, sempre tem dinheiro entrando. E a UBC distribui direitos do exterior mensalmente também. Então, todo mês, se tiver algum dinheiro que estiver vindo, os autores estão recebendo, né? Vem cá, como que é essa questão da tecnologia? Porque hoje a gente vive um mercado tecnológico, né? Com a entrada das techs
no mercado fonográfico. Como que você vê hoje esse mercado? Quais são os desafios tecnológicos para o mundo que a gente está vivendo e para o mundo que está por vir? São imensos e já tem um tempo, né? A gente fala, o futuro digital, não, já é presente já faz tempo. Eu senti muito bem esse efeito, esse desafio, vamos dizer, nessa área de distribuição, porque você percebe que os mesmos arquivos que a gente trabalhava alguns anos atrás eram 10, 20, 30 vezes menores do que eles são hoje, né? Eu uso uma palavra que o Marcelo pega no meu pé toda hora, que eu gosto de usar, a granularidade da informação, né? Então, numa era pré-digital, você sempre teve um conjunto básico de informações sobre uma obra que te permitisse pagá-la, né? Então, você tem o título, os autores, os percentuais, o valor, claro, e aquela fonte pagadora, a origem disso aqui, sei lá, foi um show, foi isso, foi aquilo. No digital, não só aumentou os pontos de dados que estão conectados a cada execução dessa, né? Porque você tem muita informação, né, sobre aquela execução. A plataforma que tocou, o território, o tipo de serviço do usuário, né? A gente tem os premium, free. Então, não só isso aumentou muito, né? Como o volume de dados em si, a quantidade de linhas, né? Você pensar a quantidade de execuções que tem no YouTube, por exemplo, por mês, são números que é difícil até de fazer sentido na cabeça. E você precisa, de alguma forma, demonstrar isso nesses arquivos, porque eu vou receber um bolo de dinheiro e eu preciso repartir aquele dinheiro direitinho entre todo mundo que vai receber. Então, esses arquivos crescendo de forma estratosférica. E é engraçado que hoje em dia, quando eu olho no sertanejo, tem isso, nesse novo pop, no funk, às vezes você vai olhar os autores, tem 9. Sim. Que não era tão comum, né, lá atrás. Eu acho que aqui no Brasil, eu acho que é mais recente, inclusive, né? Muito autor, né? Mas no hip hop americano, né? Pô, o cara bota todo mundo na autoria, o cara do beat, o motorista, né? Até quem não participou do beat também, entendeu? Acontece. Então, realmente, a gente vê configurações de obras extremamente complexas. E às vezes os autores estão em sociedades diferentes. Exatamente. Esse é um ponto que a gente tem conversado bastante lá, que é talvez um desafio a mais para a indústria, que é esse ponto de entrada dessa informação nos sistemas onde essa informação precisa estar para que o autor e o artista recebam, né? A gente sabe que são muitos sistemas diferentes, né? Cada editora, cada gravadora tem seu próprio software, normalmente. Eles não são tão consolidados na indústria como talvez seria bom que fossem. Então, você fazer o intercâmbio desse dado é muito complicado. E você ter a qualidade dele ali no ponto de entrada também é difícil. Você me falou muito da qualidade do dado, sim, que esse é um grande desafio na indústria, né? Sempre foi, eu acho que agora ele é acentuado por isso, com o volume, né? Então, mesmo que você tenha os mecanismos eletrônicos para fazer essa transferência de informação, armazenamento e tudo mais, as ferramentas existem, mas se lá no comecinho do processo deu errado, vai dar errado por toda a cadeia e vai continuar errado e você vai ter um trabalhão para reverter isso. Então, a gente pontua muito isso com os nossos titulares, da importância deles, primeiro, terem consciência de como isso é importante, né? Esse primeiro momento onde você vai fazer o registro da sua obra, né? Cadastrar seu fonograma. Esse momento é crucial. E a gente tem um desejo, existe uma vontade de aproximar mais esse processo da sociedade ou da editora, porque elas muitas vezes recebem essa informação muito tarde e de forma confusa. No exemplo mesmo que você deu, uma obra que tem 9 autores, então, em tese, podem ter 9 editoras diferentes recebendo essa informação. Um autor declarou que ele tem 7% naquela obra. Mas só para as pessoas entenderem, desculpa te interromper, ele tá falando sobre isso pelo seguinte: às vezes tem uma música que tem 7 autores e cada um é de uma editora diferente. Exatamente. E ainda podem ser de sociedades diferentes. Exatamente. Né? E terem percentuais diferentes. Porque não é só dividir 100 por 7, né? Não é, eles acordam tudo isso antes. E você vê... Caramba, é muita possibilidade de dar erro, né? Muita. E dá, né? Então, esse não é necessariamente um problema do sistema, né? É um problema de existir essa distância
entre o momento da criação, que é onde tudo isso se estabelece e é combinado, vamos dizer assim, muitas vezes mal combinado, e aí também dá problema, até o momento de registrar. Então, existem já projetos hoje em dia de tentar trazer um pouco desse processo para dentro do estúdio mesmo, porque é no estúdio onde a coisa acontece. E tá fresca a informação. Exatamente. Tá todo mundo ali, tá todo mundo combinando. Então, já que a gente tá combinando, seria legal se a gente coletasse já esses metadados agora, né? Aqui, e já de alguma forma anexasse eles ao arquivo do projeto, seja lá do programa que você estiver usando para produzir. Então existem coisas caminhando nesse sentido, que nessa tentativa de aproximar esse processo, né, do registro, que assim, é o ponto inicial, né, é o Big Bang da coisa toda. E é bom as pessoas entenderem que um S a mais, um O que vira U, tudo isso muito. Quando chega lá na ponta final, gera um dinheiro que não vai ser pago, né? Total. A gente tem discussões lá no âmbito da CISAC, que é uma confederação da qual a OBC faz parte, né, de sociedade, onde tem esse tipo de problema, assim, todo dia a gente tá lá batendo cabeça por causa disso. Mas caracteres japoneses, caracteres de línguas asiáticas, o mesmo caractere tem vários significados diferentes. Então, o título dessa obra pode ser escrito com 7 conjuntos diferentes de caracteres. E aí? Como é que resolve? Eu tava pensando no português, né? A gente tem ainda o coreano dominando agora o mercado. Exatamente. Né? Então, isso vai criando gargalos, assim, que não é que eles não existiam antes, mas com o simples volume de dados agora, esses problemas não tem mais como você deixar de lado. Você precisa atacar eles para ontem, porque o problema não vai diminuir. Eu acho que não pode ter uma expectativa da indústria, e eu acho que não existe, né? De que esse problema agora nivelou. Não, a quantidade de dados só vai crescer. É um desafio constante. Constante. Né? Então, assim, acho que esse foi talvez o principal desafio que eu identifiquei ali no meu dia a dia, vamos dizer. Uma coisa que eu vi acontecendo, né, debaixo dos meus olhos. E é humano, né? Porque a gente, infelizmente, vive num país desigual pra caramba. Um país gigante, onde uma parte grande da população não sabe nem ler nem escrever. Uhum. E não ler nem escrever não impede que a pessoa faça uma música. Lógico. Então, em regiões mais desconectadas dos centros, isso vai ficando ainda mais difícil, porque o cara, como que ele vai saber? Aí tem sempre um intermediário que às vezes se aproveita da falta de instrução dessa pessoa. Sim. E faz de outro jeito, mas às vezes esse cara também não é tão preparado assim, preenche uma coisa errada, que chega aqui errado, e de repente tem milhares de reais retidos porque essas informações não batem, né? Ou assim, como você diz, ficar retido é uma possibilidade. Eu vou te dizer que ainda é um problema menor, né? Porque pelo menos o dinheiro está reservado ali, aguardando uma resolução. Mas você fazer pagamentos errados, você reverter esse tipo de coisa depois, você está falando de operações de ajuste, de débito, e que são um inferno para documentar, para acompanhar, Então, assim, a gente precisa, eu acho que a grande função das sociedades e de qualquer tipo de organização que dá suporte, né, a autores, a artistas, é facilitar todo esse processo para eles. Então, né, hoje em dia a gente tem ali acessos no nosso website, no portal do associado, que não existiam há 10 anos atrás. Né? Eu achei bem intuitivo, cara. Eu gosto bastante. Sou suspeito para falar, claro, mas eu uso também para fazer meus cadastros. E assim, é uma ajuda imensa, né? Porque, enfim, não tem mais como o pessoal ficar mandando coisa por escrito para lá. Quanto mais a coisa for digitalizada, melhor, né? Porque você pensa, esse crescimento não é só de dados, né? Ou de volume de dados, é também de artistas e de autores que estão fazendo parte do ecossistema. Porque hoje você distribuir uma obra para o mercado fonográfico é fácil, né? Sim. Você vai pagar lá uma taxinha para um agregador fazer a distribuição e 2 semanas está lá. E se você escrever errado lá no agregador também vai dar outro problema. Exato, né? Exato. Então, parte disso também eu acho que a gente tem feito um trabalho legal ali, que é de conscientizar também os nossos titulares para a importância de identificadores, né? A gente chama de sopa de letrinhas, né? Os ISRCs, os ISWCs, meu código CAI, meu código IPI, o que é isso?
esses códigos são fundamentais, porque no código você não tem os problemas da digitação, né? Um código único de um titular define ele para o mundo inteiro, todo mundo vai saber quem é, não tem um homônimo que você quer falar um pouco desses códigos da tua sopa de letrinhas? Claro. Bem, acho que em relação à obra em si, ou ao fonograma, o ISWC e o ISRC são os mais importantes. ISRC é um que quase todo mundo conhece, porque você precisa, né, gerar ele para você poder distribuir tua música no mercado digital. Então, acho que esse é um código que hoje as pessoas estão bem mais familiarizadas com ele, com a importância dele. É fundamental gerar esse código antes de fazer qualquer distribuição, né? Porque esse código, não só ele, né, define o fonograma, como gerando ele, você vai estar se incluindo como produtor fonográfico legítimo, né, daquele fonograma no cadastro, que é o que no final vai gerar o pagamento, né, vai ajudar a pagar você. Então, hoje em dia a gente tem uma ferramenta no site relativamente simples, né, para você fazer esse cadastro. O outro, o ISWC, é um pouco menos conhecido, tá? Mas ele também é importantíssimo, porque ele é um identificador único da obra musical. E a gente tem usado cada vez mais ele para criar links entre ele e o ISRC, né? Porque hoje em dia, na música, essas coisas sempre estão conectadas, uma obra e um fonograma. Hoje a gente consome música dessa forma, num suporte, né? Numa gravação. Então, você ter esses links te possibilita facilitar vários dos processos de matching que tem que ser feitos para identificar que música que tocou, sei lá, no Spotify no mês de outubro, né? Você vai usar muitos desses identificadores para fazer conexões corretas, né? Isso tocou, então esses aqui são os participantes dessa obra, desse fonograma. E em que momento esse código é gerado? O ISWC? Isso, sim. Quando você cadastra uma obra, né? Aqui no Brasil, a sua sociedade cadastra na própria base e depois envia para a base de dados do ECAD. Tá? Então, lá no ECAD, se a obra atender a alguns pré-requisitos, depois de 1 ou 2 semanas, gera um código único para ela. Que representa a obra. Exatamente, a composição musical. A composição musical. E isso também, o que vai acontecer? Isso vai possibilitar que essa obra esteja representada em bases internacionais. Um exemplo é a base SysNet, que faz parte dessa confederação, que CISAC, que a UBC faz parte. Esse banco de dados é um banco de dados que todas as sociedades têm acesso. Então, se uma obra está lá no ECAD com o ISWC, ela vai estar publicada nesse portal. Então, mesmo que um cadastro de uma obra sua... vamos dizer que você só cadastrou aqui no Brasil. Não faz sentido você ter que cadastrar ela em todos os outros países do mundo. Mas eles vão poder olhar, eles vão poder ver essa tua obra. Então, se eles tiverem, por exemplo, uma execução que indica esse ISWC, mas eles não têm o cadastro na própria base, eles vão pescar lá e vão poder puxar isso. Então, para que toda essa cadeia de disseminação também funcione, o cadastro correto inicial é fundamental. Porque hoje a gente tem uso, além de cinema, TV, etc., tem games. Exatamente. São muitas formas de você usar música, né? Cada vez mais. Nas plataformas UGC, né? Cada vez mais. Sim. E vem cá, como que você... Assim, porque eu tô muito preocupado em informar as pessoas... o que elas têm que fazer da forma melhor possível para estarem aptas a receberem, né? Do artista independente que está começando ao artista mainstream, eu sinto que muita gente não entende muito como as coisas funcionam, né? Sim. Então, aonde é o melhor lugar para você tirar o seu ISRC? No site da UBC. No site da UBC. Sim, tá. no portal. Funciona para PC, Apple, iOS, Android, aonde você entrar. Eu particularmente vi o site, e não é porque eu tô aqui com a UBC no canal junto com a gente, mas eu achei intuitivo, me lembrou muito os sites que eu entro no meu dia a dia, tanto de e-commerce como os sites de streaming, né? Você tem os gráficos, eu achei bem claro, assim, bem uma evolução do que a gente tinha 10 anos atrás. Sim, com né? certeza. Que era um negócio que causava estranhamento, aí você tinha que contratar um intermediário, e aí mais uma chance de alguém errar. Sim, numa digitação, sim, né? Sim, exatamente. Dar uma independência,
né, cada vez maior porque o artista hoje em dia ele faz autogestão a maior parte do tempo. Claro que tem artistas que tem seus empresários, tem suas pessoas ajudando, mas quanto mais conhecimento você tiver, conhecimento é tudo, né, bicho? Então, você sabendo como essas coisas funcionam e a importância delas, vai te incentivar, tipo, manter a casa arrumada. A coisa básica que eu acho que poucos titulares faziam no passado, acho que estão passando a fazer mais, verifica teus cadastros, né? Então, esse código que eu te citei, o ISWC, como ele demora um tempo para ser gerado, entra de vez em quando lá no site da UBC, puxa tua lista de obras, de fonogramas, dá uma olhadinha, tá tudo certo. Porque, como a gente falou antes, o autor individualmente não é necessariamente a única fonte daquela informação, né? Os parceiros dele vão enviar a mesma informação, talvez. Sim. Né? Tem artista que tem a preocupação de, não, vou cadastrar aqui essa obra e vou cadastrar meus parceiros direitinho, com CPF e tudo mais, Mas nem sempre as coisas acontecem dessa forma, não é todo mundo que faz isso. Então, não, tem segmentos que são mais esculhambados na organização, tem outros segmentos que são super certinhos, né? Sim. Mas eu acho que assim, eu sinto pelo menos na geração mais nova que a gente tem feito muita palestra, a gente tem feito muito mais vídeos também, né, de tutoriais dessas ferramentas no YouTube. Indico bastante o canal da UBC nesse sentido, porque se tiver qualquer dúvida sobre como usar qualquer uma dessas ferramentas, tem um tutorial lá, né, de vídeo, sem problema. E deixar claro que as pessoas não... É simples hoje. Eu acho que sim. A gente não precisa de intermediário para subir uma música no Spotify. Não precisa. É simples. Quer dizer, quando eu falo Spotify, em todas as DSPs, né? Não precisa de um intermediário para cadastrar a sua obra. Né? Eu acho que toda a indústria está trabalhando para que isso seja intuitivo, para que cada indivíduo, artista, possa ir ali e né, registrar, conferir se está tudo certo. Exato. Dúvidas que essa eu sei a resposta, mas eu acho importante a gente falar. Eu fiz uma música com você. Eu tô na minha editora, fiz a minha parte. Você fez lá. Se o teu tiver errado, a nossa obra não vai receber. Não é que ela não vai receber, tá? Todo tipo de registro que resulte em algum problema, algum conflito, qualquer coisa desse tipo, entra num status que tradicionalmente sempre se chamou de retido. A palavra, inclusive, adquiriu uma conotação um pouco negativa, porque fala-se, o black box do ECAD, né? Tem uns termos assim que tentam dar a entender, esse é um dinheiro secreto que tá guardado. Não, é uma proteção. Eu escrevi, meu nome é Clemente Maurício e você é Marcos com U. Aí eu, com uma obra minha, eu resolvi, cara, deixa que eu faço pra ti. Uhum. Se eu vou e boto Marcos com O, em algum momento isso vai dar ruim. Vai. Mas aí você vê, a ideia também é tentar prevenir isso como? Que você, quando for incluir um parceiro seu, você possa fazer uma busca, por exemplo, pelo CPF dele na base, para que já retorne o registro que está, de fato, linkado a ele, entendeu? Entendi. Ou seja, você nem vai precisar escrever o nome. Então, mais uma vez, é uma questão de onde identificadores ajudam a limpar um processo e evitar erro humano. Se eu enfio o CPF lá no de vocês, ele vem com o resto? Eu não sei se pelo CPF, mas eu sei que dá pra fazer uma busca. Eu não tô lembrado agora. Ser uma facilidade absurda. Né? Mas o que infelizmente acontece muito também é que o cara tem um parceiro que ele não conhece direito. Ou às vezes tem gente que não tem nem CPF. Também, né? Então, assim, não dá pra você cobrir todas as possibilidades, mas o que você puder fazer pra facilitar, né? Como a gente tem falado, simplificar e colocar filtros que vão permitir ter menos erro, né? Diminuir a probabilidade de um erro humano causar esse tipo de coisa. Porque a gente também não quer dinheiro parado, entendeu? Pra gente, a coisa tem que fluir. O cadastro tem que ser consolidado, porque, inclusive, cadastros que vêm de fontes diferentes, existem processos, né, de matching para, na verdade a gente não tá falando de duas obras aqui, tá falando da mesma, vamos juntar elas, encaixar, né, e aí ela tá liberada um cadastro só. Até nisso rolam problemas, porque você pode ter declarado um percentual e eu declarei outro.
E aí, se for queira encaixar as duas, vai dar mais de 100. Então, e isso tem muita história, né? Eu sei porque eu tô entrevistando muita gente. Só tem. E aí viram, não, porque fulano foi lá e botou que era 70 dele, a gente tinha combinado que era 50, aí eu fui, botei 50, o dinheiro fica retido, né? Porque sobe aquela questão, a gente tinha combinado, mas eu, editora, eu, sociedade... Você não tá sabendo de nada disso. Eu não posso fazer um julgamento em relação a isso. Para mim, isso vale pro ECAD, pra sociedade, pra editora. Quando acontece essa situação, para tudo. Gente, e aí vai ter que ser resolvido entre as partes. Exatamente. Então, as partes precisam apresentar provas ou chegar a um consenso que seja. E, infelizmente, a gente vê casos assim de obras onde elas ficaram décadas paradas, entendeu? Mas não é o ideal. E, infelizmente, depois de 5 anos, né? Ou 4 anos. Vamos retomar então essa coisa do retido. É importante que não é uma caixa preta, né? Pelo contrário, aí que tá. Sim, a maioria dos retidos, tá? Quando eles surgem por você simplesmente não saber de quem é aquela obra. Você tem talvez um título, você tem alguma referência, mas não existe cadastro que você possa usar para pagar aquilo. Esses têm duração de 5 anos no Brasil. Ou seja, durante 5 anos, a partir do momento que ela ficou retida, você pode liberar aquele dinheiro desde que você resolva o problema em questão, que normalmente é o simples cadastro da obra, né? Então, aqui no Brasil são 5, tá? No exterior é mais comum que sejam só 3. Então, isso exige uma atenção também, de novo, a importância da celeridade nos registros, né? Não adianta você distribuir a tua música por aí e não fazer os cadastros. Agora, quando a gente tem um caso assim de conflito mesmo, que às vezes é até litigioso, né, entre partes, não concordam sobre os percentuais de uma obra, aquilo ficando em litígio, aquilo fica bloqueado e o dinheiro parado até resolver. Então pode durar 10, 20 anos. Aí sai da regra dos... Sim, aí sai da regra dos 5 anos. Porque se detectou que aquilo é um litígio. Exato. Então, não foi falta de registro, né? O registro está feito, só não existe consenso sobre ele. E o que você falou, assim, a coisa da caixa preta virou esse mito, entendeu? Que pra gente que tá ali dentro do sistema é difícil de entender, porque assim, qualquer titular da UBC tem, através do portal, acesso ao retido. Ele pode pesquisar qualquer coisa ali dentro. Por título, pelo nome dele, pelo artista. Tem inúmeros tipos de busca e ele vai, se houver alguma coisa, está lá, ele vai encontrar e ali mesmo ele vai abrir um processo para fazer a liberação daquele retido. Então, assim, o que na verdade a gente tem feito com muito sucesso nos últimos anos, a gente implementou ferramentas dentro da UBC em que a gente roda processos de matching todo mês com o arquivo de retido do ECAD. Né? Além dele estar publicado ali no portal, existe um arquivão também que fica na nossa base de dados, atualizado todo mês. E a gente vai lá e faz um match. Tempo todo, todo dia, toda hora. Então, a gente está o tempo todo liberando retido. E muito desse retido acontece exatamente porque o lançamento da música no espaço digital tem acontecido antes do cadastro. Entendeu? Então, gente, o pessoal tá isso é muito ansioso. Isso é muito importante da gente falar. Eu acho que tem várias coisas, eu aqui do ponto de vista de um cara que sempre trabalhou no estúdio, né? Se gasta um tempo enorme pensando em música, fazendo arranjo, mixando, equalizando, e se gasta muito pouco tempo para todo o resto. Quando você tá falando aí de registrar a música, até mesmo no plano de marketing, porque é um processo artístico mesmo. A arte tá tomando praticamente todo o tempo. Sim. E aí quando você entra na galera mais nova, que não tem mesmo paciência, não entende, não, pra que eu vou fazer esse registro? Não entende o quanto isso é sério, porque de repente você pode explodir num viral louco. Exatamente. E você não vai ver o dinheiro se aquilo não tivesse sido feito corretamente. Então eu acho que você falou 2 coisas que eu acho importantes. A gente, quando tá abrindo uma sessão de Pro Tools pra gravar uma música, ou de Logic, ou de qualquer outra plataforma, no próprio track você já tem como já ir colocando essas informações. Em vez de botar bateria, bota Bate Carlos João da Silva. E dá pra já botar um informativo ali com CPF. O cara vem aqui, vem cá, irmão, já me dá tudo. Cadastra o cara. Já cadastra, já bota no Excel, onde for. Porque nesse momento o cara tá ali.
Porque a gente sabe que, como no mercado da música, tem gente que não tem celular, tem gente que prefere, não gosta de atender, a gente tem todos os tipos de pessoas, porque é um meio que é informal. Então permite que, não, o ciclano não gosta da internet. Eu já passei um mês tentando pegar uma assinatura de liberação de um amigo que não aparece, é difícil achar. Então acho que o cara foi ali, foi gravar, já pega os dados e faz isso com calma. Sim. Porque uma digitação errada, né, com a mesma calma que você grava o teu disco, que você grava o teu single, exatamente, né? Faz parte desse processo, né? E eu entendo que pro artista muitas vezes, essa parte é mais burocrática, um pouco mais chata, mas eu sou artista. Mas eu acho que hoje em dia você não pode se dar ao luxo de pensar muito dessa forma, não. É parte do seu ofício, entendeu? Conhecer é poder, então saber fazer isso direito já te coloca, eu acho, numa posição melhor de carreira. Até porque, assim, você falou, né, existem muitos intermediários hoje em dia, tá? Não é nenhuma crítica acho que são intermediários que fazem trabalhos incríveis. E várias picaretas, porque isso é normal em qualquer negócio. Mas você criar uma independência dessa necessidade pode ser E mais importante, mesmo que você tenha um intermediário, é importante conferir o que o intermediário colocou, porque às vezes ele pode botar o nome dele. Sim, saber o que ele... conhecer o trabalho dele, né? Julgar o trabalho dele. Vem cá, você fez lá? Me manda, por favor, a cópia. Isso. Deixa eu ver se tá tudo correto. Exato. Concorda? Totalmente. Né? Porque totalmente. Até uma pessoa séria pode cometer um erro. É um prestador de serviço para você. Quanto mais informação você souber, você vai poder jogar melhor o trabalho dele, né? E, enfim, reavaliar ou reequilibrar. Nesse universo dos retidos, tem um erro que seja o mais comum, assim, que prenda mais coisa? Cara, digitação errada é um... Eu acho que os dois principais são a falta de cadastro mesmo. Simplesmente não existe o cadastro. Cara, que loucura. Ou duplicidade, que é uma coisa que no momento inicial às vezes pega exatamente por causa dessas várias entradas da informação, até você consolidar aquilo, conseguir fazer um encaixe, que a gente chama, né, de dois cadastros que representam a mesma obra, por exemplo, isso às vezes leva um tempo, entendeu? Então, às vezes é um retido, uma parte significativa do retido, a gente já sabe que em aproximadamente 2 anos não vai mais existir ali naquele bolo, tá? O que fica ali por mais do que 2 anos é porque realmente são situações mais difíceis de resolver, ausência de cadastro. Mas o grosso dele é resolvido nesses primeiros 2 anos porque foi uma questão de timing, né? O momento que a execução foi gerada, ainda não tinha o cadastro, e aí depois talvez quando o cadastro entrou... Não tem como dar match, alguma hora vai se resolver. Acontece menos a partir do momento que a gente começa a fazer muitos desses matches. Então a gente aumentou muito a quantidade de liberação de retido que a gente tem feito, principalmente nos últimos 5 anos pra cá. A gente, né, era um trabalho muito manual no passado e, enfim, como tudo, o volume também de linhas no retido é imenso por causa do digital. Então não dá mais pra você fazer o trabalho todo manualmente. Claro, existem partes do trabalho que são revisadas manualmente, né? Mas o grosso ali você usa tecnologia para te ajudar. Não, e tem que estar com tudo certo. O YouTube, por exemplo, você ficar anos sem registrar lá para você estar apto a receber, você não vai receber o que passou. Exato. E às vezes fica um dinheiro no passado ali que você não vai receber, né? Tudo que você tem que resolver nessa área retroativamente é muito mais complicado do que você tentar já começar direito, né? Cara, como que alguém lançou a música sem registro nenhum, cara? Acontece. Mais do que você imagina. E aí, já teve caso até engraçadíssimo da pessoa vir cobrar, entendeu? Poxa, eu fiz, sei lá... E não precisava nem ser digital, não, tá? Pô, eu fiz shows na Europa ano passado e tal, e, pô, nunca recebi nada. Aí, eu já tenho agora como prática, já, pela experiência... Tá, vamos começar antes de eu ir lá na sociedade estrangeira cobrar, deixa eu dar uma olhada no teu repertório. Aí manda o repertório pro cara. Aí, pô, as obras não estão nem cadastradas. Aí, entende? Então, com muita frequência, quando eu vou executar uma função, eu tenho que voltar para esse início do processo, porque ali, se eu não resolver aquele problema, eu não vou poder resolver nada do resto, né? Bom, então pra gente tirar essa dúvida, né? Eu não sou necessariamente o artista
de fonogramas, de lançar muita música, mas, por exemplo, eu tenho um trabalho de jazz que roda muito e eu vendo CD físico, que acontece, aliás, Sim, muito, né? sim. Japão e etc. Esse repertório que eu vou tocar nesses shows mundo afora, ele tem que estar registrado. Sim, claro. E qual é o processo para esse repertório estar registrado, para ele ser apto a receber pela UBC? Tá, tem o processo tradicional que a gente está falando até agora, né? De ir no site cadastrar as obras na nossa base, o que vai deixar elas disponíveis para essas sociedades estrangeiras naquela Se base. ele editar em Sysnet, algum lugar, a editora também vai fazer esse processo. Vai fazer esse trabalho para ele. E existe aí existe o processo de informar o show especificamente, tá? No mundo perfeito, isso não seria necessário. A sociedade estrangeira simplesmente ia arrecadar aquele show, ia identificar as obras e ia enviar o dinheiro pra gente. Mas acho que existe um aspecto positivo de ser proativo e fazer a cobrança proativamente. Então, assim, a gente tem um formulário no nosso site do Informe Seu Show, né? Mas todo mundo também pode... Pô, maravilhoso isso. Enviar por e-mail mesmo. Basicamente, a gente só pede as datas, né? Os locais onde foram feitos shows. Mas imagino que no site seja mais efetivo, né? Sim. Porque ali já tem a informação mínima necessária que a gente tem que ter para poder fazer essa cobrança, né? Então, vou fazer uma turnê no Japão. Vou lá no site... Informe seu show. Informe meu show. E vai preencher tudo lá. Vai preencher as obras, vai preencher os locais, né? E a gente... se a gente consegue mandar isso com antecedência para a sociedade, até melhor. Entendeu? Porque aí ela é notificada, às vezes ela fica sabendo de um lugar que ela tem que fazer uma cobrança que talvez ela nem soubesse. A gente tá falando, às vezes, de casas muito pequenas, né? Não é todo show que é num lugar que tem show recorrente. Então, ajuda todo mundo. Para a sociedade estrangeira também é excelente receber essa informação já consolidada ali. Então, a gente faz bastante esse tipo de cobrança. Acredito que uma minoria das pessoas saibam disso e façam isso. Sim. Poderiam ser mais. Eu acho que assim, a gente ali tende a sempre aprimorar, né, o portal do associado para dar esse tipo de funcionalidade. É um work in progress, né? Então não acaba Sempre, nunca, né? não acaba nunca. Não, o teu trabalho, então, que tá ligado à tecnologia, né? Sim. Não acaba nunca mesmo, não, né? Nunca. Às vezes é um pouco desesperador, assim, se olhar para os arquivos. Mas eu gosto, assim, eu tenho um super interesse, sempre tive por essa parte do negócio, porque eu acho fascinante o efeito que toda essa coisa do digital teve nessa frente. É um desafio que é difícil até de mensurar pelos números envolvidos, né? O tamanho da coisa. Então, eu me interesso bastante. A gente participa, né? Eu e o Fábio, que você vai ter aqui no programa também, a gente participa muito de fóruns técnicos da CISAC, onde, na verdade, todo o futuro disso está sempre em discussão. Os formatos, os layouts, por que as pessoas estão adotando um formato ou não o outro, vantagens, desvantagens de transmitir assim, transmitir assado. Então, eu sou meio fascinado, sou meio nerd dessas coisas, acho um barato. Então, é bom também para a UBC a gente estar posicionado dessa forma ali, porque a gente está com a antena ligada para uma coisa que talvez, né, só vá acontecer daqui a 5 anos, mas você tem que estar pronto, porque quando acontecer também vai acontecer rápido. Você vai conseguir ser mais ágil, né? Exato, sim. Uma coisa que o Chico Ribeiro falou, que eu achei importante, associado, apareça na UBC, Total. né? Esteja em contato, crie uma relação um pouco mais próxima, que isso ajuda também para que as coisas aconteçam ali dentro. Com certeza. Né? A UBC, eu acho que sempre teve essa cara de atendimento, de gostar de atender titular, né? Claro que com a pandemia foi mais uma razão porque foi tão difícil, foi que a gente perdeu um pouco disso. E ali onde a UBC está agora, né, a gente ter montado aquele andar, o Casa UBC, os eventos que a gente fez antes da pandemia, os workshops, é exatamente essa a intenção. Trazer as pessoas lá para dentro, cara a cara também. O relacionamento pessoal com as pessoas é importantíssimo. Porque, às vezes, um papo como esse que a gente está tendo hoje aqui com o titular, aquele titular fica tão entusiasmado com aquilo e ele vira um vetor para essa informação para outras pessoas, que aí vão procurar também, né? E, pô, a gente produz todo esse conteúdo, esses workshops, esses eventos para eles, né? É para trazer essa informação para eles. Eles serem melhores informados é imenso pra gente.
facilita muito o nosso trabalho. É isso, se retroalimenta. Exatamente. Porque ele vai te dar um dado melhor, vocês vão recolher isso de uma maneira, né? Facilita todo. A informação entrando direitinho é menos trabalho pra gente, né? Não, quando a gente começou a falar sobre essa parceria do Corredor 5 com a UBC, o que eu achei mais bonito é isso, porque esse não é um tema que seja recorrente no canal sempre. Sim. E eu acho que tem uma falha dessa informação que eu acho que a UBC está conseguindo resolver, que é transformar esse assunto num assunto que não é chato. Sim. Porque... É difícil às vezes, mas eu entendo o que você quer dizer. Porque é direito, tudo que é direito todo mundo tá afim de ter uma informação, como que faz, mas entender como funciona é uma coisa que eu acho ainda mais músico. A gente não veio de uma natureza tão distinta disso, então por tradição a gente sempre delegou isso. E muita gente hoje olhando 30 anos, 40 anos, caramba, cara, alguém preencheu errado, nossa, eu assinei isso, eu nem sabia. Então eu acho que essa nossa parceria, vai vir muita gente que a gente não vai falar sobre isso, claro, mas em muitos casos a gente vai poder estar aqui trocando de um jeito informal. Sim, é importante. Para que as pessoas aprendam, né? Sim, e acho que uma vez que você começa a se aprofundar um pouco, o tema vai mudando também na cabeça, vai deixando de ser uma coisa tão sacal e você vai entendendo melhor. Cara, é o seu direito, assim, é direito autoral, né? É isso que significa, você tem direito a receber pelo uso das suas composições. É um direito seu. Então, conhecimento, correr atrás. E acho que isso foi uma das coisas mais legais que a UBC fez na história dela, foi exatamente esse viés de olhar pro compositor e trazer ele. Não ser uma coisa muito assim, unidirecional, sabe? É assim que funciona, papapá. Não, é assim que funciona, mas tem lugares que funciona assim. Isso tudo pode ser discutido, né? Não existe uma solução perfeita nesse meio, né? Os problemas são extremamente complexos. A gente sabe que explicar eles também muitas vezes é complicado, leva um tempo, mas é um esforço que a gente tem que fazer porque a gente percebe que o retorno disso é bom, que as pessoas estão gostando, estão procurando a gente mais. Até a própria revista da UBC virou um pouco referência de... Né, revista de música, todas sumiram, cara. Não tem mais Rolling Stone, não tem mais nada. Não tem Bija, morreram todas. A nossa revista, tudo bem, óbvio que ela não tem o impacto, a circulação que uma Rolling Stone teve, ou uma Bija, não é isso. Mas bem ou mal ela preenche ali um nichozinho que existe. Tem gente que adora a revista. E ali é outra, né? Por que não usar todos esses meios que a gente tem de comunicação para exatamente passar essa mensagem? E aí, por exemplo, o meu papo com você, a informação está sendo dada de uma determinada maneira. Sim. O Chico veio aqui, vai ser dado de outra maneira. No fim das contas, em 80 vídeos, a gente vai ter falado sobre isso de diversas formas, né? E vai estar gravado e todo mundo e a gente vai estar fazendo os nossos recortes, vocês vão estar fazendo de vocês. Total. Então a informação que ela chegue ao maior número de pessoas possíveis. Sim. Olha só, eu quero saber como que você chegou na música. Que é sempre a minha primeira pergunta, porque você, além de ser o cara dos dados, né? Meio nerd. A gente é meio nerd, né, cara? A gente tava falando lá o nosso papo de NFT e o caramba, o olho brilha e a gente fica... Sim. Mas você, além de tudo, você começou na música com o objetivo de ser artista, né? Sim, sim. Como que foi que você chegou a ti? Era punk de boutique. Não, mas me conta, moleque, como que a música chegou até ti? Eu comecei a tocar guitarra com 13 anos, 12 anos, por aí. Tive todas as minhas bandinhas de adolescente, tocava hardcore, tocava death metal, só as paradas bem barulhentas. Mais barulhento. Era barulhento pra caramba. O que você amava de música, assim, brasileira? Cara, brasileira, eu gosto muito de música instrumental. Então, assim, eu sou mais pra Moacir Santos, Bola 7, conhece? Guitarrista? Sim. Essa praia, apesar de não ser metal, né? Eu não sou metaleiro, mas hoje em dia... 12 anos... 13, 14... Porra, cara, não, naquela época eu não metal. Era música brasileira, eu era muito radical. A gente não ia ser brother de colégio. Eu era punk, hardcore e death metal. Então era Terra de Gigante você não cantou? Não, todas essas coisas eu fui conhecer. A música brasileira eu fui conhecer na vida adulta mesmo. Cara, eu me lembro quando eu ouvi a primeira vez no rádio, cara, tava eu, o Lucimauro, filho, Daniel Gonzaga, filho do Gonzaguinha, quando tocou, cara... Ei, mãe, tem uma guitarra elétrica. Cara, aquilo não é a música mais importante da minha vida, obviamente. Uhum. Mas foi a primeira pessoa que falou: ei, mãe, eu tenho uma guitarra elétrica. E eu quero ter uma banda. Você se colocou até no...
te representava o personagem. Cara, a gente né? correu pro rádio, porque tinha aquela prática. Cara, tinha que arrumar uma fita pra botar no tape deck pra tentar gravar a música. Sim. E é legal a gente olhar nessa idade, né? A nossa diferença de idade não é tanta. Dos grupos, né? De como já é nichado desde quando a gente é adolescente, né? Sim, total. Então o rock nacional brasileiro, pra ti, nesse momento, não bateu tanto. Não, nesse primeiro momento, não. Mas acho que tinha toda a coisa da imagem do metal, aquela coisa meio rebelde sem causa que me atraía. Ou com causa, talvez. né? Que fosse. Eu sei que, assim, depois eu passei todo por um processo de me interessar muito pela parte de produção, de gravação. Acho que é a primeira vez que a gente gravou, sei lá, uma fita demo num estúdio em Jacarepaguá. Tu lembra qual é o nome do estúdio? Puta, nunca vou lembrar. Faz muito tempo. Não lembro mesmo. Era um híbrido estúdio de ensaio que tinha lá uma funcionalidade pra gravar numa cassete, assim, um estéreozinho. Mas aquilo me fascinou completamente. E aí eu acho que isso foi transformando também meu gosto por música, porque aí eu comecei a ser mais analítico também de música, de gravação, timbre, arranjo, essas coisas naquela época ainda não faziam sentido na minha cabeça. Eu só queria tocar e fazer barulho e achava maneiro, era cool, né? A nossa geração, ter uma banda era cool. Pô, demais, cara, né? Era aquilo funcionar, você tocar o violão no recreio, era você tudo. Você tinha quantos anos? Eu tô com 48, você tá com? 43. Você viu De Volta para o Futuro no cinema? Não. É porque eu divido a galera, né? Entre Olha lá, a Vanessa tá rindo ali atrás, ó. Quem viu no cinema e quem não viu. Porque eu me lembro, cara, quando aquele cara pega a guitarra no passado e faz aquele solo. Exatamente. A Vanessa tá ali. Não arrepiou, Vanessa? São das cenas mais icônicas que eu me lembro criança no cinema. O ET voando na bicicletinha, que eu me lembro do cinema. Eu nunca tinha visto aquilo, todo mundo chorando, era uma comoção absurda. E a molecada nesse aí, quando o cara vai lá no futuro, entra naquela banda meio chata ali, pega a guitarra e sola. E aquilo certamente vendeu muita guitarra. Muita banda aconteceu naquele instante, né? Quem não queria ser o Michael J. Fox? Com certeza. Tocando aquela guitarra. Nessa época, eu lembrei agora até que uma das minhas primeiras fitas cassete que eu tive, assim, isso aqui é um disco meu. Era uma coletânea do Dire Straits. Então, na minha cabeça, ainda começando a tocar guitarra, a introduçãozinha ali do inacreditável, né? Como é que é o nome da música? Sons of Swing. Não. A Money for Nothing mesmo. Money for Nothing. São as duas, né, que estouraram, né? Nem é um riff super, ultra, mega complicado, mas na época aquilo pra mim, cara que sabe tocar isso é um deus, então eu ficava sonhando. Eu me lembro que Sarau do Santo Agostinho, que é um colégio que tem aqui do lado, a gente tinha as bandas e a gente ficava tentando arrumar um jeito de trapacear pra poder estar em todos os colégios, né? Então vem cá, quem do Santo Agostinho aí pode ser da banda? Aí botar o cara pra tocar pandeiro. Aí no São José lá tinha lá tinha um teatrão. A gente tem que ter um cara daqui. Arruma um cara que toca teclado, botava tocando junto. E eu me lembro que era assim, ser fodaço naquela época era tocar o solo de Sons of Swing. Sim. O solo de Sunshine on Mine. Aquilo te dava uma validação social absurda, né? E assim, só que eu confesso que eu sou meio músico frustrado, assim, eu sou um músico medíocre, tá? Eu não tenho problema nenhum em admitir isso. Baixista incrível. Eu nunca se eu quisesse ter sido melhor, eu tinha que ter levado mais a sério na hora certa e não levei, distraído com outras coisas e tal. Mas a parte toda que diz respeito à produção sempre continuou me interessando. Então hoje em dia eu sou músico de apartamento, sabe? Você chegou a trabalhar em estúdio? Eu fiz eu consegui algumas gigzinhas assim de assistente, de estúdio. Eu tava meio direcionando nesse caminho, pensando, ok, vou virar engenheiro de som. E aí eu meio que caí de paraquedas na EMI Music Publishing. Na editora. Você foi parar na EMI mesmo? Totalmente aleatório, porque na verdade era uma vaga que a minha namorada da época tava vislumbrando, só que ela não tinha o nível do inglês que precisava, porque era pra trabalhar no setor internacional. Tua namorada, não, ela cedeu pra mim com todo o mérito dela. Ela falou, isso aqui eu não vou conseguir, vai lá, pô, teu inglês é legal, né? E consegui. A chefe lá na época, Eileen Schneider, é britânica, é inglesa, me entrevistou em inglês.
E eu, assim, a EMI, né, é a gravadora dos Beatles. Eu não tinha nem noção que eu tava numa editora. Eu não sabia o que isso significa, o que é uma editora. Eu não sabia que isso existia. Eu só sabia da EMI gravadora. Legal, vou trabalhar numa gravadora, maneira, né? Legião, Beatles, aí, né? pô, Paralamas. não, aqui não é a EMI Music Records, né? Não é o label, aqui é a publisher. Aí começou o meu aprendizado sobre esse universo do direito. Eu fiquei lá isso foi em 2001, eu fiquei até 2009, que foi o ano que eu saí de lá. Aí mais ou menos um mês depois eu comecei a trabalhar na UBC. No setor internacional também. E você estava fazendo faculdade de quê exatamente? Nada, não estava estudando. Eu não tenho formação de superior, ensino terceiro grau, né? Faculdade. Não fiz. Eu fiz desenho industrial. Pessoa perdida na época, Cara, não sabia o que estava fazendo. Né? Turismo, comunicação. Mas o desenho industrial é assim, é o top. Cara, desenho industrial, eu também fiz. Você fez? Pô, eu entrei na faculdade da cidade, eu olhei ali, falei assim, foi exatamente eu não passo lá nem que eu fudendo. Foi totalmente perdido. Fiquei lá um ano e meio. Que pode, né, e aí comecei a trabalhar. Então comecei a trabalhar e aí nunca, né, já pensei, pô, talvez eu devesse fazer direito. Colégio antes, me conta aí, aonde que você terminou? Eu estudei na Corcovado, que é a escola alemã ali em Botafogo. E foi até o fim, na Corcovado? Foi até o fim. E lá eu acho que aí a grande coisa que lá me deu foi o inglês. O ensino inglês lá era muito bom, né? Além de ser uma escola alemã, então tinha o alemão também, mas eu saí de lá com um inglês muito bom. Cara, o inglês na nossa indústria, ele abre muitas portas, né? Você sabe que nas minhas conversas, antes de começar as gravações ou depois, e aí vira e mexe, alguém fala, como que Ciclano chegou lá? Cara, às vezes é só porque era o único que falava inglês. Sim, acontece bastante. Isso nos anos 80, 90, trocava um presidente ou um cara da América Latina, olhava, não, temos que trocar. Aí quem são as possibilidades? Sim. Tem esses 5, quem fala inglês é esse que entra. Sim. E isso até hoje é muito assim, né? Tipo, às vezes uma vaga tá apta, um monte de gente tem talento, mas não fala inglês e não vai rolar, né? Sim, fato. E tudo foi meio acontecendo por acaso. Então essa vaga meio que parou em cima de mim. E quando eu fui ver, eu fui me interessando mais e mais pela questão do direito autoral. Mas a verdade é que quando eu saí da EMI e eu fui trabalhar na UBC, eu pensei, UBC é a sociedade, direito autoral também, vai ser tranquilo. E não foi nada tranquilo a transição. Foi assim um tapa de realidade na cara, assim, amigo, você não sabe nada. Eu sabia muito menos sobre o assunto do que eu achava que eu sabia, porque o foco da editora é diferente, né? O que você aprendeu, assim, imagino tudo, porque você entrou sem entender do assunto, né? Você entra na EMI, assim, qual foi o teu primeiro desafio intelectual, jovem entrando naquela estrutura? Cara, acho que foi me acostumar primeiro com o ambiente corporativo, né? Porque nunca tinha estado num ambiente daquele. E isso foi um pouco um choque, assim. Pra você ter noção, cara, quando eu comecei lá em 2001, eu não sabia digitar no computador. Eu catava milho. Era nesse nível, assim. Eu tava extremamente mal preparado pro mercado de trabalho, tem que dizer. Mas deu certo, por alguma razão. Com certeza, grande parte pelo inglês, né? Eu acho que eu sempre escrevi muito bem. Eu tenho uma boa habilidade de comunicação escrita, assim, que também era importante ali. Mas eu tinha um pouco desse choque com cultura corporativa, aquela coisa que era muito de 8 a 5 e tal. Levou um tempo para me acostumar, né? Mas... É porque hoje, quando você fala sobre o que você faz, isso eu achei incrível naquela nossa reunião, a Vanessinha que tá aqui atrás também, dos olhos de todo mundo brilhando pelo assunto. Sim. Então imagino que em algum ponto dessa tua trajetória dentro da EMI Publishing, você se encantou pelo assunto. Eu acho que aconteceu depois. Eu acho que eu ainda não tinha tanta segurança quando eu estava na EMI para até poder pensar isso. Eu acho que isso aconteceu na UBC. Levou uns anos também, porque eu comecei na UBC lá como assistente do Internacional. E aí, de novo, foi uma coisa que meio que caiu no meu colo, porque eu tinha essencialmente 2 superiores ali a mim, né? A gerente do Internacional e o cara que depois eu substituí, que estava ali há um tempo. E os 2, de repente, saíram da UBC assim, no intervalo de alguns meses. Então, de repente, não tinha mais gestor daquela área. Era eu, entendeu? Eu e, óbvio, que meus colegas ali. Acho que esse momento de aí ter que assumir a gestão de um setor
gestão de outras pessoas, foi extremamente difícil para mim, mas muito recompensador no big picture, assim, olhando hoje para trás, transformou minha vida completamente. Ali foi um turning point mesmo. Foi. Na hora que eu virei gerente ali do setor, porque todas as pessoas que viraram meus funcionários, né, eram antes meus colegas de trabalho. E aí, de repente, de um dia pro outro, eu virei o chefe deles. Isso é difícil para eles, para mim também, né? A gente tinha e ainda tem um relacionamento muito informal. Não gosto daquela liderança muito de cima para baixo. Não é meu estilo. Mas, ao mesmo tempo, quando você faz gestão de setor, você tem que, às vezes, tomar decisões desagradáveis, tem que chegar junto da pessoa para, né, um puxão de orelha e tal. Isso sempre foi desafiador para mim. Mas foi um aprendizado bacana. E com isso, sendo gerente do setor também, eu tinha que me envolver mão na massa no desenvolvimento, ajudando a desenvolver os sistemas que a gente usa para fazer tudo isso que a gente descreveu lá no começo, né? Isso foi desenvolvido ali do tempo. Com o tempo, você tem que pegar um programa de distribuição, você tem que refazer, entendeu? Porque eu lembro que o programa que a gente tinha na época, ele tinha, sei lá, uns 8 anos, 9 anos. Ele não estava mais preparado para lidar com o volume e com a granularidade dos dados. Explica essa coisa da granularidade dos dados, porque é muito interessante o que você falou, né? E deve ter sido um desafio para as sociedades como um todo. Imenso. Porque até um determinado ano pré-streaming, eu não sei qual era a quantidade, mas certamente hoje é tipo 100 vezes mais o número de obras que são registradas e o número de obras que não são registradas. Sim. Então o sistema realmente teve que ficar muito mais robusto e muito mais sofisticado, né? Sim, com certeza. Eu fiz um estudo assim... E você pegou essa transição, né? Exatamente. Acho que fez parte desse momento de pegar tesão pela coisa, de ver isso acontecendo por dentro, na minha frente e quebrando a cabeça. Cara, como que resolve isso, né? Porque não é simples pra ninguém. Eu fiz um estudo lá que, né, em 2016, foi o primeiro ano que a gente começou a trabalhar com o programa atual de distribuição internacional. E vou te falar, a distribuição internacional que vem para o BC nem tem volume de dados tão imenso assim não, tá? Comparado com outras, pelo menos. Mas eu lembro que no ano de 2016... a gente importou, tipo, 700 mil linhas, tá? De pagamento. 2021, ano passado, foi papo de 18 milhões, alguma coisa assim. Se não mais. Então, assim, caramba, olha esse salto, né? E não é tanto tempo assim. Então, assim, e são tantas... o que a gente fala da granularidade é a quantidade de informação que hoje em dia está associada a uma performance, a uma execução. Né? Até os próprios formatos dos layouts hoje em dia têm muito mais campos, porque eles podem ser preenchidos, porque você tem essa informação. Se você tem, quanto mais você puder passar para o titular, melhor. Porque hoje em dia esse tipo de dados, inclusive, faz parte de estratégia de carreira. Né? Então o cara quer entender não só onde a música está tocando, mas quando, né? Qual música que está crescendo, em que velocidade, tem algum DSP que ela tem uma performance melhor do que o outro? Aliás, enfim. No site eu achei muito legal porque você consegue ver onde a tua obra está performando melhor, né? Sim. Fala um pouco dessa área do site que eu acho interessante. Isso é uma coisa que a gente quer desenvolver cada vez mais, que é aquela apresentação bem gráfica e simples para fazer esse tipo de análise de forma rápida e comparativa de ano a ano, né? Onde tá tocando? Qual é o meu top 5? Qual é o meu top 10? Qual é o meu top 20? Que tipo de fonte pagadora minha música parece captar mais dinheiro, né? Tem gente que quase tudo é digital, né? E tem outros que falam, pô, não, cara, rádio, TV é imenso para ele, digital nem tanto. Porque são carreiras diferentes. Aí você vê o próprio estilo, gênero ou característica do repertório determinando, né, onde que ele toca, que tipo de execução tem. Da onde que vem a receita. Da onde que vem a receita. Então o cara que está planejando uma carreira, ele quer essa informação. Entendeu? Para ele, e ele pode usar de 1000 maneiras diferentes, inclusive não usar. Mas a nossa obrigação se temos essa informação, repassar para o titular. E é simples, cara. No site, eu achei muito simples. Vocês abriram lá o demonstrativo. Sim.
E é bom a gente falar sobre isso, cara, porque é engraçado, mas eu lido com artista o tempo inteiro em consultoria, né? Parece que só existe o Spotify. É a minha percepção. Sei lá, 90% das pessoas que me contratam digitalmente, né, consultoria online, tá preocupado com o Spotify. O Spotify, cara, você já olhou lá as métricas nas outras DSPs? Sim. Sabe? É importante saber. A granularidade, ela se estende. Peraí, cara. Sim. Tem gente pra caramba. O Spotify é o maior? É. Mas tem muita gente no Deezer, tem muita gente na Apple, tem muita gente em todas as plataformas. Dito, Tidal, né? Tipo, é muita gente ouvindo música em muitas plataformas. Então acho que o artista hoje ele tem que olhar e falar assim, o mundo não é o Spotify, né? Sim, ele tem que... eu acho que o risco que você corre é que você apresentar esse volume de informação de uma maneira digerível e que você possa, de fato, tomar decisões baseado naquilo, a apresentação tem que ser muito boa. Então, assim, hoje em dia eu acho que a gente tem meio que duas extremidades. A gente tem no portal uma maneira bem visual, né, consolidada de visualização, para que seja uma coisa rápida, né? Olhei e já entendi uma série de coisas. E aí você tem o outro extremo, que é o relatório Excel com todos os campos possíveis e imaginários que a gente puder te dar sobre a execução. Você tem como baixar exatamente no site também? Tem. E principalmente no digital, cada vez mais campos, né? E esses relatórios, às vezes, para você pegar e analisar, são difíceis. Então, mas é aquilo, se você tiver a capacidade, por exemplo, de extrair o que você quer desses dados e aí montar a visualização que você mesmo quer dar para aquilo, você tem essa opção. Agora, se eu não te entregar os dados, você não tem nem essa opção, entende? Sim. Então, a nossa obrigação, para mim, passa muito por aí. Transparência máxima possível, porque se uma sociedade estrangeira paga pra gente um valor e nos dá aqueles dados todos, a nossa obrigação é repassar isso pro titular, entendeu? Então, assim, com certeza, essa transição toda não só foi, como ainda é bastante complicada. Você lembra que a UBC, ela desenvolve, né, dentro da própria sociedade, todos esses softwares que são necessários para fazer esses processos. Provavelmente o Fábio vai falar um pouco sobre isso com você. Tudo in-house, a gente desenvolve lá dentro. E até certo ponto tem que ser um pouco assim, porque é um business tão específico e tão especializado que o pessoal lá do desenvolvimento, eles têm que conhecer o negócio, né? Eles têm que entender um pouquinho daquilo, pelo menos, porque senão o cara vai escrever um código que não vai atender. Ele tem que ter Então, essa comunicação também que eu passei a ter com a equipe de desenvolvimento, de gente que faz software, eu não faço, né? Mas eu ajudo a desenhar. Eu sou o cliente, né? E, de certa forma, um consultor de desenvolvimento para eles desenvolverem isso. Eu acho super fascinante, foi uma coisa que me fez mais inspirada no meu dia a dia de trabalho ali, poder fazer parte desses processos. Você sabe que eu, nesses meus papos com artistas, né, eu tenho refletido muito, por exemplo, do que seria uma equipe de um artista hoje. Vamos supor um artista médio, o Jorge Versilo, que é um que a gente conversa muito, porque ele ficou independente. Eu acho que se eu fosse montar o Jorge, que eu respeito muito, falei, cara, autonomia, eu ia trocar tudo. Eu ia falar, cara, eu acho que a gente precisa de um cara de análise de dados. Um data manager, né? Um data manager. 2, um cara de tráfego. O resto a gente resolve. Porque cada vez a gente tá vivendo um mercado que ele é tráfego e análise de dados, cara. Sim. Um bom cara de análise de dados, e normalmente quem faz isso, vou olhar ali. Eu olho tudo, eu entendo, mas, cara, tem o cara que vai olhar o que eu não tô vendo. Sim, tem que ter uma certa percepção. Claro. Porque os números óbvios são os números óbvios. Todo mundo vai olhar os absolutos, né? Alcance. Sim, eles ajudam, claro, tem sua função e estão ali para isso, são destacados por isso. Mas realmente, você pegar um apanhado maior de dados e organizar eles de formas diferentes. Planilhar para fazer variações. Exatamente. E enxergar o que nós não estamos enxergando. Exatamente, né? Extrair o que está escondido. O que está escondido. Exatamente. Eu acho que essa pessoa é cada vez mais importante no mercado. No mercado, em gravadora, nos selos e na carreira de um artista. E tráfego ainda mais, porque
Se você sabe os dados e tem alguém que sabe de tráfego, Sim. cara, você pode fazer um label só com essas duas pessoas. Sim. Porque é um conhecimento e pelo que eu tenho lido, não tem tanta gente no mercado para ser contratado, né? São profissões que têm carência mesmo. É difícil porque o mercado da música, ele sempre... Não sei só o mercado da música, mas... Não, eu tô falando assim muito... de anúncio que eu vejo na internet, LinkedIn, tráfego e análise de dados, assim, não tem muita gente. Não tem para outro tipo né? de segmento, você não tem mesmo esses profissionais. Eu acho que você tem uma questão na música que, assim, você sempre tem... Você faz essa separação, por exemplo, nas reuniões que a gente faz lá fora, tem a reunião business e tem a reunião technical. Então, a reunião business tem os CEOs, às vezes, ou enfim, pessoal executivo que estabelece as metas, os objetivos, os modelos de negócio, né? O formato do negócio, e diz para esses caras aqui, e vocês têm que fazer isso. Só que, assim... Às vezes acontece o reverso também, né? O que falta são pessoas que são um híbrido desses dois. Sim. Né? E acho que deve faltar em outros negócios também. Eu acho que esse é um tipo de profissional que ainda vai ser desenvolvido pelo mercado com o tempo. Faz falta, sim. Porque eu por exemplo, eu tenho uma boa noção da parte de business e eu tenho uma boa capacidade de conversar com os caras técnicos, mas eu não sou um técnico, eu não programo. Mas você passa a conseguir fazer esse meio de campo... Eu faço o meio de campo, exatamente. Uma versão ideal de mim seria assim, além disso eu sei programar também. Isso mesmo que seja só pra olhar... mesmo que fosse o suficiente só pra melhorar o meu approach de liderança. Exatamente. Então isso aí é toda uma área que eu nunca explorei ainda, talvez uma você coisa sabe pra eu que você me explorar falando no sobre futuro. isso, me fez refletir sobre o que eu passei lá em Austin esse ano no South By, que espero que ano que vem a gente possa ir inclusive juntos, né? Seria irado. Com uma equipe de vídeo pra fazer vídeos, UBC e Corredor 5, porque é muita informação que tem que ser compartilhada, cara. Aquilo é insano. Só que me deu uma tristeza, porque começa, né, eu fiz todos os dias, então começa ali com interatividade, tecnologia e cinema. Aí, em algum ponto, entra a música, que é sempre no finzinho, nos últimos 4 ou 5 dias, né? Uhum. E sempre, mesmo que música tivesse menos dias, era muito intenso as palestras de música. E a sensação que eu tive esse ano, cara, é que o mercado da música foi diminuindo. Então, nas poucas palestras boas que tinham de música, era música no NFT, como o metaverso vai influenciar, como os influenciadores digitais vão... E é uma coisa... que você vê a nossa indústria no mundo inteiro com uma certa dificuldade de entender que a gente precisa estar mais inteirado à tecnologia. Sim. Por natureza, né? São universos diferentes. Sim. Mas foi o ano que eu fiquei meio passado, porque eu falei, caramba, cara, já não tem o cara que fala só de... Não, cada vez menos. Uhum. Tá tudo ligado à tecnologia. E aí os caras que falam... É o CEO do YouTube, é o cara do TikTok, já não é mais as gravadoras, já não... E eu acho que é um pouco isso. O mercado foi redesenhado pelas Tech Company mesmo, né? Hoje a receita, eu não sei, eu não tenho esse número, mas quantos % vem do digital? A maior parte. Parcela enorme, assim. Parcela enorme. Sim. Mas eu acho que o que você falou é perfeito, que é como que nós da música... podemos conversar de maneira mais próxima, com mais conhecimento de causa, com o tech e arrumar um resultado fruto desse relacionamento, né? E dessa parceria. As duas coisas convivem e tem que conviver, não tem problema nenhum nisso. Pra mim, as duas coisas sempre tiveram conectadas, porque depois que eu entrei nessa coisa de gostar de produção e tal, virei nerd de sintetizador, então... Virou? Virei total. Mesmo não tendo dinheiro pra comprar aqueles belos sintetizadores que eu gostaria, mas eu adoro. Quem que você pirou nisso? Qualquer Moog que eu pudesse ter, eu gostaria muito de ter. Mas, quando eu comecei a me interessar por essas coisas, elas são muito técnicas. Muito. E são muito música também. Porque música tem matemática no seu coração também. Sim. Entendeu? E isso não é feio, isso não é desmerecer a música. Pelo contrário, cara, é uma linguagem da natureza, por assim dizer. Então,
pra mim sempre foi muito natural isso, entendeu? Eu sempre usei computador pra fazer música, pra compor, pra produzir, pra gravar. Grava barulhinho aqui, grava barulhinho ali, né? Sampleia, processa. Cara, tudo isso é técnico, é um trabalho técnico. Você tem que ter uma ideia do que você tá fazendo, que senão você vai chegar só num barulho esquisito e mais nada. E você não comprou um Moog? Não, um Moog não. Tem que comprar um, cara. Um dia, quem sabe. Porque eu tenho uns brinquedinhos lá legais. Os mais antigos você consegue mexer em tudo, né? Criar os seus sons. O primeiro que eu tive era uma Groovebox da Roland, aquela MC505. Aí você pirou muito. Pô, aquilo ali pra mim explodiu meu cérebro. Hoje eu tenho uma versão atualizada dela, que é 707. Eu tenho um Microfreak, que é um pequenininho assim, muito, muito, muito louco mesmo, experimental, com umas wavetables assim, insanas. Então, é música, é tecnologia, tá tudo ali, entendeu? E há muito tempo já, não é uma coisa nova. Então, assim, eu acho que pra mim não, é o que você tá falando, não tem essa separação, tá tudo junto e misturado. Você não pode ter medo dessas discussões, dessas conversas, né? Você falou de NFT, blockchain, né? Esses temas realmente estão na mesa. E tudo em algum ponto vai coexistir. Tá cedo ainda pra gente entender como que isso vai coexistir. Exatamente. Eu acho que, às vezes, o que eu fico preocupado, na verdade, é das pessoas estarem assim, pulando no trem daquele hype muito rápido, sem calma. Pensa. Você entende o que de fato entendeu? Muita gente vendendo muita solução, sabe? Às vezes nem tá claro qual é o problema, entende? Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de paciência pra não saber das respostas, porque não tem resposta pra tudo ainda, sabe? Não tem. Quando eu penso nesse mercado digital e o que vai ser o futuro da música, do consumo de música daqui a 5 anos, cara, eu não faço a mínima ideia, sinceramente. Eu não faço a mínima ideia porque eu acho que quem tem certeza agora tá se iludindo, sabe? Não tem muita certeza. A gente tem que observar tudo que tá acontecendo, absorver aquilo, procurar entender, né? Como NFTs. NFTs são um tema que eu, por exemplo, pessoalmente, Peter, tenho um certo ceticismo. Jura? Tenho, mas eu não posso descartar, porque não tem como descartar. Ó, vou te falar, NFT, a primeira vez que eu escutei falar foi porque o Kings of Leon lançou alguma coisa NFT. Disco, né? Sim. Aí ligo eu pro meu nerd master, que é o Marcos Sketch, que você tem que conhecer. Tá. Que é um maluco que eu amo muito, que hoje é dono do maior time de pôquer, que é o Forbet, é sócio da Fúria. Legal. Moleque gênio, meu único amigo pobre que ficou rico. Aham. Tem vários amigos. Gêniozinho mesmo. No gênio. Aí você fazia o site Los Hermanos, é outro, ele não terminou nem o colégio. Uhum. Imagina, você ser o dono do maior time de pôquer do mundo. Assim, moleque é nerd. Aí ligo pra eles. Sketch. Cara. Me conta sobre isso. As pessoas estão me cobrando, porque você acaba vendo uma certa referência desse assunto de música, as pessoas te perguntam, né? Sim, rola um burburinho, né? Sketch. Aí ele começa a mandar. Juro por Deus, ainda bem que agora é pra ouvir em 2. E ele já manda sabendo que eu vou ouvir em 2 vezes, em 2 vezes. 15 minutos e 30 minutos. E aí ele explicando o que são tokens não fungíveis, que o nome por si só você já não entende nada. E explicando. Ok, foi a primeira vez que eu ouvi NFT. E é engraçado que desse dia até o final do ano passado, isso explodiu, né? Sim. Porque aí veio a arte não generativa, né? Sim. Generativa? Não generativa, agora... Generativa. E aí começa a explodir os CryptoPunks e etc, os pinguins. Exato. E aí, de repente, o Sketch que no início ali achava que ainda era muito cedo, já teve a certeza que não era tão cedo assim. E aí a gente começou só a falar sobre isso. Austin, esse ano, o assunto era NFT. Sim. A sensação que eu tive tem os early adopters que acham que aquilo vai derrubar tudo que existe. Mas eu vi isso em VR. Exato. Eu sou cético nesse sentido. Né? E aí tem as pessoas mais como a gente, falando assim, olha, gente, isso vai ser revolucionário. A gente só não sabe em quanto tempo isso vai ser revolucionário para nós. Como vai se formatar, e como isso vai se formatar. Talvez aconteça uma outra coisa em torno disso que gere uma outra forma e que seja essa que vai revolucionar tudo. Mas eu acho que o NFT traz senso de propriedade para qualquer coisa de novo. Então a gente pensar quantos fotógrafos geniais
se tornaram relevantes no Instagram, mas não fizeram dinheiro daquilo. E eu acho que na arte contemporânea o NFT já está transformando, porque não importa se tá no Instagram, eu ser dono daquela arte gerou para aquele cara milhões. E a cada vez que aquilo é revendido, tem um contrato inteligente que aquele cara ganha de novo, de novo, de novo. Acho que se o artista tá conseguindo atualmente usar o NFT como um produto dele e consegue vender, cara, todo o poder pra ele, tá certíssimo. Só que na música, a gente tem uma coisa chamada que são os right holders, né? Temos. Então, como que a gente vai organizar isso onde gravadoras, editoras, sociedades, porque já tá se falando, não, eu vou lançar um NFT e a cada play do Spotify, no YouTube, você fã que comprou o NFT, calma, vai demorar para isso conseguir ser viável, porque tem quantos players aí tem que entrar num acordo para eu vender um NFT para você via blockchain e que a cada play em algum lugar vai gerar uma receita. Exato. Né? É complexo. É complexo. Você tava falando de NFT, a primeira vez que você ouviu a palavra, eu lembrei de blockchain, porque a primeira vez que eu ouvi blockchain foi exatamente num evento de sociedade, trabalho, sei lá, em Portugal, Espanha, não lembro, e já tem uns 5 anos. Foi a primeira vez que eu ouvi esse termo. Aí, óbvio, fui dar uma pesquisada para tentar entender o negócio, né? Eu vejo, por exemplo, já observamos no mundo da música alguns players começando a tentar desenvolver projetos de blockchain. Eu ainda não vi nada na prática que eu olhasse e falasse, agora sim. Mas não dá pra negar que existe um potencial ali. Absurdo. Né? Absurdo. A questão toda que eu vejo muitas vezes sendo argumentada é que o blockchain, o potencial que eu vejo é no fluxo de royalties. Tá? Isso pode ser uma revolução. Sim, de praticidade, né? Né, da remuneração estar mais próxima do titular de direito e isso acontecer de forma, vamos dizer, quase que automática, quase que instantânea. Existe o potencial disso ali, mas no caminho até chegar nesse lugar, o desafio que tem é enorme. É de ficar maluco, assim, porque a tecnologia não resolve, por exemplo, o grande problema da complexidade dos metadados de música, que a gente falou aqui no começo e tem falado várias vezes. Essa complexidade permanece. Não, e fora que é uma tecnologia teoricamente descentralizada. Exato. E dificilmente a música, pelo menos, eu falei isso muito com meus amigos que me ligam, assim, eu falo, cara, olha só, eu não estou dizendo se sou só a favor ou contra não ser centralizado, mas você pode ter uma operação grande NFT, mas ela hoje é impossível de ser integrada ao sistema tradicional. Sim. Gostando dele ou não. Sim. Para que um play no Spotify caia aqui e isso vá parar em outro lugar, eu acho que vai depender de muitos acordos. Muitos. Porque os que a gente tem hoje já é difícil de quem cede 1% para que a outra parte ganhe um pouco mais, né? Sim. Sempre que a gente vê falando, mas os músicos não ganham. Aí fala, ok, mas alguém tem que ceder para esse aqui poder ganhar. Fato. E todo mundo defendendo o seu quinhão, porque foi difícil de conquistar o quinhão, né? Absolutamente. A gente tá vendo aí uma indústria que tá... todos os direitos adquiridos, ninguém quer perder esse direito. Então eu sou bem parecido com você. Tô observando, aliás, tô pesquisando bastante. Sim. Espero que em algum momento tudo se adapte. Eu tenho muita curiosidade de ver alguma aplicação bem específica assim, nas áreas que eu trabalho, né? Esses processos de distribuição. Enfim, eu gostaria muito de ver como que isso como isso ia se formar em cima de uma tecnologia como blockchain. Como eu disse, ainda não vi, mas eu acho que eventualmente vão começar a aparecer coisas interessantes. O que eu acho gênio, irmão, imagina, Anitta, né, que é uma artista grande, ou qualquer Taylor Swift, ela lança o NFT do próximo disco, então vamos supor que ela lança 5.000 NFTs, aonde todos esses 5.000 vão ser donos de um X% de participação, né? Isso é genial, porque o teu fã, além dele ser fã, ele já faria de graça, é como se tivesse um ativo do teu artista favorito, né? Fora que aqueles NFTs vai acabar criando, né? Acho que a gente falta
né? Daqui a pouco vão ter open markets de negociação, Claro. só em torno de divas pop, outros só em torno de rock and roll, igual tem hoje da NBA, né? Sim. Você compra a cesta do Michael Jordan lá por $600, de repente aquela merda vale R$600 mil, e ali mesmo se compra e se vende. Então tudo vai acontecer, mas a sensação de que os fãs pode ser seu sócio, isso tem muito poder, porque esse fã vai trabalhar por você muito mais. É um conceito, pelo menos pra mim, é relativamente novo, né? Essa coisa do ultra fã. Do super fã, né? Aquela pessoa absolutamente dedicada a ser seu fã, entendeu? É curioso isso, não é muito da minha época. Aí eu já fico me sentindo, pô, tô com 43 anos mesmo, acho isso muito louco. A gente era apenas fã. Assim, né? Pra mim, eu ia no show. Mas assim, acho super interessante. E acho que todo artista tinha que estar de olho nisso, com certeza, pra tentar compreender isso e ver como que faz sentido na carreira dele. Vai funcionar pra alguns e não vai funcionar pra outros, né? Acho que isso também é uma coisa que tá acontecendo com essa nova era do music business, é que cada vez menos você tem respostas definitivas para assim... o plano de carreira correto hoje em dia é esse. Não. Cara, já nunca foi verdade, eu acho, né? Mas eu acho que tinha um formato, né? Tipo, você bombava em rádio, isso. O vendedor da gravadora convencia os lojistas a comprarem porque tinha um plano de marketing, a gente vai estourar a primeira, a segunda. O revendedor comprava e vendia disco. Quando dava merda, ele devolvia, né? Depois, quando começou a dar muita merda. Então, era um plano. Você botava os caras na TV, rádio e vendia disco. Exato. Tava todo mundo vendo mesmo no canal de TV, né? Então, assim, mesmo que você não quisesse, você acaba vendo a música do Luiz Caldas. Aí hoje você Era um inferno ser adolescente nos anos 80. Vanessa, conta aí. Pô, eu sabia cantar a música de todo mundo que eu detestava. Porque tava no Globo de Ouro, tava no Chacrinha, tava no Silvio Santos, tá? Onde você fosse, estavam os mesmos artistas. Agora, como que você divulga a música hoje, cara? Tem 1001 maneiras e mais algumas. São centenas de culturas e cada uma delas se relaciona com o seu artista de uma maneira diferente. E o artista não precisa nem necessariamente ser do naipe de uma Taylor Swift ou uma Anitta. Pra viver bem de música. Parece um paradoxo, né? Porque a gente tá vivendo uma era onde todo mundo realmente tem reclamado e falado, pô, do valor da música caiu, eu não consigo viver de música. E absolutamente existe esse ângulo. Não, eu tenho empatia por isso, mas assim... aí quando vem alguém e fala assim pra mim, eu falo assim, amigo, quantos shows você fez ano passado? A pessoa fala, nenhum. Pô, eu não fiz nenhum. Eu falei, você quer viver de música? Sim. O teu Spotify, seu Deezer, ele é reflexo do que você faz. Você não tem nenhum show, você não tem nada pra reclamar. Sim. Agora, se você me disser que você faz 10 shows por mês, porra, que teu YouTube é bombado e que você não tá ganhando nada do streaming, aí tem vários possíveis erros acontecendo pra você resolver todos eles antes. E não é todo mundo que vai conseguir, cara. O mercado da música sempre foi difícil, ele não deixou de ser. Não, é difícil você... O de medicina viver, também, de exatamente. arquitetura, engenharia, então, assim, né? acho que existe um fator de frustração aí que eu entendo absolutamente, porque, pô, eu sou um músico frustrado, então eu totalmente entendo. Todo seu lado, compreendo. Mas, assim, hoje em dia, pelo menos, existe uma possibilidade real de um artista relativamente pequeno, mas que tenha conseguido criar um grupo de fãs fiéis em quantidade suficiente, e essa quantidade, às vezes, não precisa ser estratosférica, Não. ele consegue ter uma carreira, porque ele criou as comunidades, né? Cara, criam pequenas comunidades. É a história, bicho. Né? Artistas que têm uma comunidade, tem tudo. Eles vão viver da sua música. Vão, exatamente. Essa comunidade vai trabalhar pra você porque você tá trabalhando pra ela, né? Total. E eu acho que essa é a grande diferença de quem vai conseguir monetizar em todas essas novas tecnologias que vão vir. Sim. Senso de comunidade. Se você não tem isso, tudo que vai vir não vai te adiantar muito. E essa relação não tem fórmula, né, não, cara? Porque... sim, a gente vê acontecer às vezes com esse perfil de artista, isso acontece mais, mas às vezes você vai ver um artista completamente diferente, indie, nem precisa ser necessariamente aquele, a gente acha, o cara tem que estar no Instagram o tempo todo, no YouTube, não é isso, é o tipo de abordagem que você tem. Você pode ter só um vídeo por semana, mas se for o vídeo que acerta aqueles teus fãs, que é importante para eles, vai funfar, entendeu? Então... Você vê o Rubel, né?
que é o BC. Sim. O Rubel, pra mim, eu falo muito dele, e a gente não é amigo, mas a gente se troca mensagens, ele tem comentado muito nas coisas que eu faço. Eu acho o Rubel, assim como o Teatro Mágico, assim como o Johnny Hooker, a gente tem vários exemplos, Sim. você pode aí dar vários Sim. inputs também. Cada um do seu jeito, são artistas que construíram um tipo de carreira Sim. e se viabilizaram financeiramente sem necessariamente ter que ceder a muitos outros players, né? Sim. Sim. Então fazem o que gostam, recebem por isso, tem uma estrutura organizadinha de business, né? Tipo, o Rubel pra mim, então, é maravilhoso. Você entra no site do cara, os produtos, tudo que ele Sim. posta. E é um cara que não é hiper presente no Sim, Instagram. sim. Mas ele tem uma legião de fãs. E não precisa, né? Porque aquilo que ele produz é de qualidade, e é bem Exato. feito, e é pro público dele, é pensado. E é coerente, Sim. cara, é consistente. Tem carinho por tem trás carinho. da coisa, né? Isso é importantíssimo. Por isso que eu falo muito essa pergunta, né, pra todo mundo quando eu vou trabalhar, é tipo assim, o que é sucesso pra você? Uhum. Sim. Porque se sucesso pra você fosse do tamanho da Ivete, do Luan, construa sonhos compatíveis com esse Exato. teu... Porque não é simples ser Anitta. Não é exato. simples ser o Luan. Sim. Essa galera trabalha muito. Vocês que convivem assim... Sim. Uma vez eu não sou amigo do Luan, eu namorava uma menina, fui parar na Ilha de Caras com ela, eu falei, teve aquele negócio informal, eu falei, aí cara, como você teve show ontem? Ele falou assim, não, ontem eu tive 3 e hoje eu tenho mais 2. Aí você fala assim, a galera trabalha muito. Muito. Os empresários trabalham Dá muito trabalho. É trabalho né? sério E você também pode querer ser a Cel ou a Marisa, que dá grandes pausas. Sim. Por isso que eu acho que o mais importante pro artista é saber assim, o que é sucesso pra mim. Sim. E o que eu vou fazer. Eu gosto muito desse exemplo da Marisa, eu penso sempre nela. E na Cel também, em particular, porque ela tem uma carreira lá fora super interessante, né? Eu vejo os statements lá que a gente recebe, sempre tem pagamento pra obra dela. Lá fora, né? E ela entra Sempre. muito em game, ela Sim. entra em coisas assim. Não, ela né? tem o pessoal que trabalha ali com ela, é todo mundo fora de série, né? Mas é engraçado que elas duas têm esse traço onde elas constroem um pouco a carreira nessa escassez que você tá falando. Sim. Que que a gente tá falando, né? Que às vezes tá fazendo falta, às vezes é uma escassez mesmo. Às vezes menos presença é mais, né? Não é o que vai funcionar pra Anitta. A estratégia dela é totalmente Adele, né? E funciona do mesmo jeito, né? Adele. Exatamente. Elas se posicionaram dessa forma e deu certo também. Caminhos, né, totalmente diferentes, mas que chegaram, tem seu público. Cara, e que tem a ver, pra minha enteada tá agora, eu não conheço a Marisa, né? Mas a minha enteada ficou muito amiga da Helena. Então, assim, a filha da Marisa tá na minha casa o tempo inteiro. Hoje a minha enteada tá na casa da Marisa. E aí você olha a boa mãe, né? O quão presente ela é. E aí você fala assim, pô, agora eu entendo, sabe? Essa pessoa construiu uma carreira que permitisse ela ter um gato, um cachorro, uma casa, um jardim, uma horta. Exato. Tá perto dos filhos. Porque a Anitta não pode ter gato, não pode ter cachorro, não pode ter nada, porque ela não vai ter tempo. Então é uma opção de vida. Porque as pessoas falam, eu quero ser ciclano, mas vem cá, você gosta de ficar perto dos seus filhos? Né? Você gosta de viajar? Você gosta de regar suas plantinhas? Né? Você quer ter um Golden Retriever? Né? Tipo, tudo isso é o que você escolhe como lifestyle. Eu, por exemplo, hoje não me imagino, tipo, se eu pudesse voltar assim, eu não consigo nem imaginar como era sonhar, querer estar na estrada. Não Sim. Cara, eu não fico longe do meu filhinho, cara. Eu quero ver ele crescer, cara. Eu quero estar perto dele. A gente vê até o pessoal que gosta, né? Artista que fazem turnês mundiais o ano inteiro. Você vê como até pra eles que gostam, aquilo tem um desgaste tremendo. Então, eu penso a mesma coisa hoje em dia. Cara, ainda bem que eu não fui por essa área. Então eu faço minha musiquinha como um hobby, como uma coisa que me dá prazer. E isso basta, entendeu? Pra mim. Porque... Não, eu tenho muita vontade de rodar o Brasil com um formato que eu ainda não sei como vai ser. Mas, por exemplo, que eu entreviste pessoas em Belém e tenha uma audiência e eu acho que é um formato viável, mas que você faça isso, sei lá, 2 vezes por mês, entendeu? Claro. E aí minha vida tá legal, eu tô perto do meu filho, então acho que... Tá 1 ano e meio viajando. Concordo, o artista tem que saber em primeiro lugar o que é sucesso pra você, Sim, cara. E sincero, não vem me dar uma resposta cool. Porque senão a gente vai pensar uma estratégia cool e aí você vai falar, pô, cara, mas... eu falei, olha só, você me disse que sucesso pra você era algo tipo Zé Cabaleiro, que é outro tamanho
que eu acho incrível, né? O Zeca, eu sou fãzaço. Sim. Chico César. Chico, maravilhoso. Pessoas que... Lenine... Nenhum deles quer ter o tamanho da Anitta, entendeu? Sim. E não precisam, né? E não precisam. E a Anitta quer ser a número 1 e eu acho foda. Se ela conseguir, vai abrir porta pra todo mundo. Tá conseguindo, tá dando certo, pelo que eu tô vendo. Porra, mas a menina vive em função disso, né? Sim, total. Então, eu acho que é saber aonde a gente quer chegar. Exato. Como profissional é a pergunta que a gente tem que fazer todos os dias e agir conforme o nosso objetivo, né? Até porque nem todos vão ter a minha sorte de cair de paraquedas nas coisas que apareceram no caminho pra mim. Eu acho muito importante também o cara ter essa visão do que ele quer com aquilo, né? E uma outra coisa que eu acho que os Estados Unidos me deu nos 2 anos de estudo foi saber onde estão as fontes certas de informação. Uhum. Porque no mundo que a gente tem hoje, sim. você de repente está seguindo um asno, achando que ele é um gênio, e você vai comprar cursos que não vão te servir para absolutamente nada, vão te levar ao erro. Eu concordo com você, que eu acho que tem que ser cuidadoso, criterioso. Agora, você separar esse joio do trigo, entendeu? Também leva um tempo, e é só você procurando e consumindo, né, esses tipos de produto para você saber começar a Tem páginas que você segue, que você aconselha, assim? Cara, eu gosto muito do que a Dani Ribas me indicou recentemente, que é o Music X, que chama, eu acho. Daqui é ou uma de fora? newsletter. As duas que eu indico muito são de fora, tá? É uma newsletter e tem a Water and Music, Essa é boa. que é sensacional. Eu gosto na Inglaterra, aquela que eu não sei como pronuncia, mas é Music Ally, pode ser? Music Ally, sim. Esse é muito boa também. E É muito boa. leio tudo. Sim. O Digital Music News é bem interessante Sim. também. Mas assim, eu sou super fã, óbvio, vou chover no molhado lá dos nossos queridos tutoriais da OBC. Tem uns que a gente até participa, né, Vanessa? Atuando, nossos talentos dramáticos, assim. Como apresentadores. Como atores mesmo. Tem sketch nos vídeos. Tem sketch? Cara. Tem. Que maravilha. São um pouco constrangedores. No nosso canal do YouTube tem. São um pouco constrangedores, Cara, eu vou assistir. Mas é hilário. Então tem lá o que é obra, o que é fonograma. Esse beabá, que pra gente, às vezes, no dia a dia, a gente passa... Pô, mas isso é muito básico, cara. Não é, não sabe? Tem gente que não faz a menor ideia. Tanto que a gente sempre faz aquela... aula 0001. Obra e fonograma. Qual é a diferença, entendeu? Você ficaria impressionado com a quantidade de pessoas que nunca tinham parado pra pensar nisso. Elas entendem o conceito, uma vez que você explica pra elas à luz da coisa do direito, né? A diferença entre uma obra e um fonograma. Mas eu mesmo, cara... A primeira vez que me falaram isso, fez assim na minha cabeça. Cara, eu nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado que existem esses dois. Que essa parada pra mim sempre foi meio clara desde muito tempo. Mas pelo teu trabalho, mas né? várias outras não são. Cada vez que um de vocês vem aí, eu falo assim... aquela dúvida que ficou da Vanessa, do Seródio. Mais uma... Porque pra mim, como é um assunto que eu tô no dia a dia dele... Sim. Ele é meio... Assim, como que é pago eu já sei. Mas, cara, quando entra no digital, que paga diferente do que paga o outro, e aí tem as porcentagens. Aí, é mais complexo do que precisaria ser, às vezes não dá sabe? 100%, né? É mais. Aí, sim. Eu acho complexo. Não, definitivamente é complexo. E eu acho que nós vamos caminhar numa direção de descomplexar. Nem não existe essa palavra. Tornar menos complexo. Pro entendimento. Sim. Vai ser inevitável alguma hora. Mas são caminhos que demoram tempo, né? Porque são muitas partes envolvidas, muitos participantes né? Muitos players envolvidos, muitos acordos a serem feitos. Então, acho que isso leva um tempo ainda. Mas eu acho que eventualmente vai ser inevitável. Porque a expectativa do público, no caso, os artistas e autores, só vai crescer em relação a isso, a velocidade de pagamento, né? A gente sabe que existem gargalos nesses processos todos que fazem com que pagamentos demora mais tempo do que deveria mesmo. Quando a gente está falando de internacional, por exemplo, né? Um dinheiro vir do exterior, chegar no Brasil, ser distribuído, chegar na conta do autor, demora. Demora mais do que deveria. A Luca me mandou uma mensagem, ela tá morando em Miami, né? Me pedindo cara, me ajuda, eu acho que eu não recebi direito as coisas relacionadas ao Tô Nem Aí, que rodaram o mundo. Eu falei, Luca, não...
Cara, eu não faço a menor ideia de como que eu posso te ajudar, mas você deveria procurar o BC, ou Abramos, ou seu advogado, ou eu dei o telefone da Guta Braga. Essencialmente é um trabalho de auditoria. De auditoria. Né? É de pegar todo o histórico que tem de pagamentos. A Luca é de vocês, você sabe? Eu acho que sim. Tenho quase certeza que sim. É, Vanessa? Vanessa então, sempre sabe. Que ela deve ter muita coisa rodando, porque foi muitos anos a música tocando fora do Brasil, né? Sim. Não sei nem se ela procurou vocês pra tentar ir atrás. Eu falei, cara, Luca, eu não faço a menor ideia. Eu também não lembro, mas se ela estiver nos ouvindo, pode me procurar. Eu vou falar pra ela procurar mesmo. Sim, faz Vem cá, esses workshops da UBC com o fim da pandemia, ontem oficialmente saímos do estado de emergência, graças a Deus, né? Eu tava lá em Austin, por que liberdade, todo mundo sem máscara. Aí em LA, ninguém de máscara. Porra. A gente entendeu de novo o que é andar, né, sem máscara, assim. Vão voltar os workshops presenciais na UBC? Certamente. A gente tem... Eu não sei se a gente já tem eventos programados esse ano, a Vanessa certamente vai saber melhor do que eu. Mas sem dúvida, porque assim, esse caminho estava traçado e era uma coisa que a gente estava fazendo e nenhuma intenção de voltar atrás, né? Pelo contrário, a gente quer fazer cada vez mais, sempre que possível, também com parcerias como essa. Foi realmente a pandemia que atrapalhou um pouco, porque a gente tentou manter o ritmo, né, de eventos durante a pandemia também, de forma virtual, claro, mas acho que isso aí agora já está no DNA da UBC e deve continuar. Porque esse é um assim. fomento que faz uma diferença, né, no mercado. E fez muita diferença pra gente, até acho que pro próprio clima do escritório, para as pessoas. Elas se sentem diferentes trabalhando na sociedade quando elas veem isso acontecendo. Sim. Então, algumas, por exemplo, se voluntariam para trabalhar no Prêmio UBC, que a gente faz todo ano. Então, elas vão lá, né, para dar apoio logístico ao processo todo. O orgulho que elas têm de poder participar daquilo, de estar envolvido, né, trabalho voluntário. É demais. Dá um senso de estar fazendo algo que tem propósito, de né? equipe, cara. E cria uma relação entre as pessoas da equipe que aí vai ter frutos no dia a dia de trabalho, entendeu? Porque você vai conhecer aquela pessoa, você trabalhou com ela em outro contexto também. Então, né, relação pessoal é tudo. Trabalho é isso, na verdade. Os relacionamentos. Então, eu sinto muito isso no pessoal que participa de ter esse orgulho, sabe? De poder participar daquilo. Olha, pra gente fechar esse papo, 2 perguntas bem objetivas. Para sair de uma sociedade e ir para a UBC, o processo é simples? Bem simples. Como que funciona? Basta entrar em contato com a gente, né? No próprio site da UBC tem lá uma página para as documentações que você precisa baixar e enviar. Uma delas é uma carta de desligamento que a própria UBC vai encaminhar para a sociedade anterior. Então, esse processo de mudança de sociedade é super simples. Você nem precisa falar com a sua associação atual. Tá. Basta você fazer o processo de filiação com a UBC, que aí a gente vai fazer esse trâmite, né? Tem algum custo? Não. Não. A última pergunta que eu queria te fazer é... Para quem quiser conhecer a UBC, e eu aconselho lá, porque a empresa tá linda, é tudo novo, né? Todas pessoas jovens trabalhando. Acho que o Marcelo, eu acho que ele tá fomentando muito essa coisa de cultura da empresa, né? Total. Então eu realmente me senti, eu fiquei surpreendido, por isso que eu tô aqui te falando isso. Conheçam a UBC. Qual é o processo? É ligar para lá, para marcar? Como que funciona? É melhor, porque como a gente ainda não voltou 100% presencial, o pessoal que mais recebe lá os titulares é o departamento de AIR, né, que a gente tem, que fica lá no 13º andar. Então, como eles não estão sempre revezando lá entre eles, para evitar da pessoa ir, não ter, às vezes, a pessoa que ela quer procurar lá, o ideal é marcar, mas as portas lá estão sempre abertas. E marca como? Só ligar para nós. Só lá no Tem um telefone aí que você passa a dar aqui? O nosso lá da matriz é 22 23 32 33. Esse é o telefone da área de AIR. Não, aí é só pedir pra falar com a AIR. Tá, quero visitar, queria saber como que faz. Queria conhecer o UBC, queria ver com quem que eu falo, pra marcar um dia, e aí vai combinar. Pô, irmão, muito obrigado. Prazer é meu, cara. Pô, que a gente faça muita coisa junto. Tomara. E que eu ajude vocês também a propagar a informação. Eu acho que esse fomento que a UBC tá fazendo, maravilhoso. Irado. E que isso chegue a esse Brasilzão, porque tem muita gente que não tem informação, né? Total. E que ela chegue mesmo da maneira mais correta possível. Maravilha. Agradeço muito. Muito obrigado, irmão. Até a próxima. Até a próxima. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu.